Valores e princípios. Defender a sua fé acima dos seus próprios interesses. Isso aí, né? perfeito. Porque uma coisa que a gente vê, né, a gente de Nilópolis, a gente vê muito isso, né, a compra de voto até mesmo dentro das igrejas. Aí acaba negando a fé, nega os valores e nega os princípios. Mas por quê? Porque entende-se que pecado é só roubar, matar, adulterar. Pastor, só uma coisa. Eu sou pastor na cidade de Nilópolis. Vai fazer 11 anos. Eu vou falar por experiência própria. No altar lá da igreja, nunca subiu ninguém que é político. Assim, eu acredito que eu sou um dos poucos da cidade. Não vou falar que eu sou o único. Mas no altar lá da igreja não subiu ninguém que é político. Por exemplo, o senhor já foi lá na igreja. O senhor subiu no meu altar não como um candidato. O senhor subiu como pastor. É fora de campanha e tudo. Mas o político, ele precisa entender que ele chega na igreja, ele quer oportunidade, ele quer falar, ele quer aproveitar o momento, né? Que tá um rebanho lá. Quer sair Tem uma história lá na cidade, né, que eu acho que é isso que a gente precisa diferenciar. Quem finge ser para ganhar algo e quem realmente é. Né? Tem uma história na cidade de um político, não vou falar o nome, né, até porque já nem mais vivo está, mas que ele tinha acabado de sair do centro espírita, estava cheio de guia no bolso, e ele sai daquele centro espírita e ele vai para uma igreja, e na igreja dão uma oportunidade para ele, e ele com bolso, né, porque dizem, o político não tem religião, ele é católico para quem é católico, ele é espírita para quem é espírita, ele é evangélico para quem é evangélico, ele é ateu para quem ele é ateu, né? E quando ele vai lá e dá oportunidade, né, de falar, de dar boa noite para as pessoas, o pessoal que estava com ele, né, o próprio pessoal achou aquilo dali, cara, isso é um absurdo, o cara acabou de sair, tá cheio de guia ou seja, não há um respeito na religião. Aí a gente volta de novo, né, na grande questão, a liderança querendo agradar, porque na maioria das vezes, né, já está recebendo algum benefício, e às vezes o benefício nem é para a igreja não, é um benefício próprio mesmo, né? Pessoal. É um benefício pessoal, né? Que a gente vê hoje em Nilópolis, eu bato em Nilópolis, que eu moro em Nilópolis, é a prefeitura se transformar em um grande cabide de emprego. Pastor, eu acho que eu cheguei até a comentar com o senhor no privado. 2021 foi assim que mudou o governo da cidade. Por causa de um jovem, eu sentei no gabinete de um dos eleitos. E assim, toda vez que a gente senta, é um pastor, geralmente cresce uma oportunidade de um engajamento no futuro. Só que eu não fui pedir nada. Eu não pedi nada para mim. Eu não pedi nada para a igreja. Eu não pedi dinheiro, não pedi nada. Nesses 11 anos que nós vamos completar, as únicas duas coisas que eu pedi para a prefeitura foi lá em 2012, que foi liberação de rua e só. Que é normal. Que é um direito. Que eu tenho né? que pedir, eu não consigo fazer nada. Eu não pedi nada. E eu cheguei para esse candidato que foi eleito, eu falei para ele assim, a minha igreja, a igreja que eu pastorei, ela tá na antiga Soares Neiva, Marechal Castelo Branco, bairro Nossa Senhora de Fátima. Nós temos cerca de 120 membros hoje. O que a minha igreja, o que eu e meu povo podemos fazer em prol daquele bairro? Eu estou disponibilizando mão de obra gratuita para a gente impactar a minha região. A pessoa não soube responder. Porque ele não estava preparado para aquilo, ele estava preparado para a política do toma lá, dá cá. Exatamente. É o que você quer, toma isso aqui, Isso. vou dar uma vaga para não sei quem, vou fazer não sei quem, e aí você vai pedir algo. isso aí. Exatamente. Ele não é de trabalho. Né? Exatamente. Quando eu disponibilizei a igreja, porque, pastor, um gestor, vamos botar assim, se você me oferece 100 pessoas para trabalhar de graça em prol de um bairro, se eu sou... É revolucionar aquele local. Filho, eu vou transformar aquele lugar. Eu não vou ter gasto com mão de obra. Mas eles não estão preocupados em sabe qual foi a produzir. resposta? Sabe qual foi a resposta? Eu vou entrar em contato contigo. No mínimo até hoje nem entrou. Não entrou. Ano que vem entra. Ano que vem entra porque é período eleitoral. Mas, assim, é o que eu tô falando. Assim, se o conceito for fazer o bem pela minha cidade, cara, tem uma igreja com 100, 120 pessoas dispostas a trabalhar pela região. Em prol do bairro, né, da comunidade. Eu vou ficar de braço... Eu vou pegar essa igreja, filho. Vambora, vamos trabalhar. Quando eu comecei a me envolver com política, as pessoas falaram assim, mas você vai usar a igreja? Não vou usar a igreja porque eu já sou da igreja. Eu pertenço à igreja, sou nascido no altar. Então, assim,
não é questão de usar a igreja, né? Eu sou dali. Se eu fosse espírita, eu estava dentro do espiritismo. Se eu fosse católico, eu estava dentro do catolicismo. Eu sou da igreja, então os meus relacionamentos, os meus amigos, a minha credibilidade, os meus problemas, está tudo ali dentro, né? Então, é totalmente diferente quando alguém e quando alguém quer passar a ser para tentar transformar alguma coisa, né? E, infelizmente, falta muito conhecimento, bispo, muito conhecimento no nosso povo com relação ainda à venda do voto. Porque tu vai olhar na política, você vê tudo que não presta na política. Você vê contravenção, você vê milícia, você vê tráfico, você vê cada vez mais tudo aquilo que a gente não comunga, não caminha, se articulando para ir tomando posse do poder público, e cada vez mais eu vejo o nosso povo aceitando essas coisas. Ah, mas é porque ele vai me dar uma cesta básica. Não, é porque ele é mau, mas ele ajuda, né? E a pessoa não entende que é o dinheiro dela mesmo, né? Nilópolis ali tem 12 anos que não tem uma maternidade, gente. E nós aqui, o Robson, que é o mais velho, ele vai lembrar. Essa parte. Poxa, Na sua época, na sua época, Na minha Robson. Na época do Robson tinha Santa Inês, tinha Regina, Tinha o próprio tinha pronto-socorro. JK, que era referência da Baixada, irmão. Isso aí, eu lembro. Anchieta, Ricardo de Albuquerque ia pra lá pra poder Ia. ter. Né? Ia, Né? verdade, Era melhor do que a posse na É época. verdade. Sim. Cara, e o do outro lado lá, que é o Melquia de Calazans, também tinha maternidade. Fecharam tudo. Hoje, filho de pobre não pode mais nascer no nosso município. Só nasce se tiver plano de saúde ou R$12 mil. E o pior, os problemas acontecem dentro da nossa igreja. Porque a mulher que quer ter a luz ali, ela vai bater na porta do pastor, nem todo mundo tem um carro, tem que levar para São João, tem que levar para... Então, assim, se a gente não acordar para as coisas que estão acontecendo dentro do nosso tempo, e Jesus era muito atento com isso. Jesus levantava profeta contra a injustiça social. Duas coisas que o profeta se levantava, se você ler o livro de Amós, então, duas coisas que o profeta se levantava. Era contra a injustiça espiritual e a injustiça social, e Jesus sempre ficou do lado de quem precisava, do lado de quem necessitava. Sim. Né? E eu acho que esse é o grande intuito. Né?